Senhor nosso Deus, quão maravilhoso, quão precioso é podermos estar passando estes momentos tão maravilhosos, quando esta unção do tempo da águia tem vindo sobre os teus filhos no tempo do fim. E nós somos as testemunhas derradeiras, as últimas testemunhas. A última canção está sendo cantada. O último aprontamento, a última chamada foi feita. E teus filhos já estão se acercando. E nós estamos, ó Deus, num tempo de batalha, num tempo de angústia, num tempo de aprontamento, numa hora, Senhor, tão tardia. E nós temos vindo, Senhor, porque temos uma necessidade. Desejamos nos vestir de toda a roupagem da palavra. E o Senhor pode dar isto para nós nesta noite. O Senhor pode vir na forma tão especial que o Senhor sempre vem e colocar um pouco mais, ó Deus, desta palavra, deste fé, deste amor, deste Espírito nos corações de teus filhos. Nós somos gratos porque estamos aqui, Pai. Pedimos a tua bênção no prosseguimento deste culto, no discorrer da palavra, através da abertura da Bíblia, das Escrituras, e pensar, ó Deus, que o Senhor é o principal em nosso meio. Nós somos gratos ao Senhor, oramos com gratidão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Nós cumprimentamos todos os nossos irmãos que através da internet, através deste canal do site A Luz do Entardecer, também tem despendido o seu tempo para ouvir e a nos acompanhar, e juntamente com esta igreja aqui de Curitiba, nesta noite de sábado, 7º dia, também podermos provar da bendita e soberana palavra do Senhor. Todos nós estamos numa grande expectativa, estamos já aguardando o retorno do nosso pastor, dos demais irmãos, que por certo amanhã estarão embarcando, possivelmente na segunda já estejam por aí, e também são alvos de nossas orações nesses deslocamentos, não é? Creio que esta igreja, com certeza, tem segurado esta viagem em oração, sempre pensando, sempre orando, sempre ali intercedendo por eles ali, não é? Nós vamos tomar as Escrituras no livro de Gênesis. Queremos falar sobre tempo de fome, em tempo de fome, e queremos basear aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, e a partir do verso 10, onde fala sobre Abraão descendo ao Egito. E fala assim então as Escrituras: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na,
diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher agora. Pois houvera tomado por minha mulher agora. Pois eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Amém. Que Deus abençoe nossos corações com a leitura desta palavra. Podeis tomar seus assentos. Este tempo tão grandioso, tão final, porque o final de todas as coisas sempre é o melhor tempo. Quando aquele jovem começa ali a faculdade, primeiro ano parece tão difícil, tudo fica tão escuro para ir às aulas, acompanhar a ideia dos professores e tudo mais. Então, mas à medida que os anos vão se passando, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, até que no último ano, então parece que vai ficando bem melhor. As disciplinas, a matéria, parece que se vai entendendo melhor, né? E as aulas também, parece que já vão ficando em menor quantidade, e os preparativos já para a formatura que vai se dar, para a colação de grau, e tudo no final parece que ficando melhor. Porque o último vinho, sempre ali aquele grande milagre, o primeiro milagre de Jesus, o último vinho foi o melhor vinho, o mais gostoso. Então este tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, é o melhor tempo de todos. Este é o tempo onde pessoas vão ser transformadas sem provar a morte. Porque ao homem foi ordenado morrer, e tem gente que não vai morrer. Falando do corpo físico. Tem pessoas que não vão provar a morte. Não vão saber o que é provar a morte. Então veja que coisa gloriosa é isto. E como mais as batalhas, elas são diárias. São cada dia uma nova batalha. Cada dia é um novo problema, uma nova circunstância, uma nova dificuldade. Mas ao final da batalha haverá aquele grande prêmio prometido para aqueles que realmente permanecerem em pé, com a arma na mão, lutando como um verdadeiro soldado de Cristo. Diz que quando o general Wellington, que era o comandante das forças inglesas, na batalha de Waterloo, quando ele combatia com as forças do general Napoleão, quando ele estava se aproximando, a história conta que o general Wellington, então naquele grande fragor da batalha, porque outros exércitos haviam atacado Napoleão pelos flancos, mas ele havia tomado o exército de Napoleão, a guarda de Napoleão pela frente. E a coisa mais difícil que tem é você realmente enfrentar o teu inimigo frente a frente, cara a cara, olho no olho. E ele veio tão ungido, tão poderosamente, que a batalha eles perderam muitos soldados, porque Napoleão tinha o melhor exército da Europa. E depois que a guerra, então o combate terminou, aí conta-se que as pessoas lá em Londres colocaram, porque naqueles dias ainda não havia telefone, não havia telégrafo e não havia nada para comunicar, e era através de mensageiros, de pessoas que iam ali, soldados que iam a cavalos, levaram uma mensagem. E eles fizeram uma faixa,
e colocaram na faixa que a guerra tinha terminado, e eles colocaram em cima do maior prédio que existia ali na cidade. E as pessoas passavam por ali e olhavam, e lá em cima estava escrito: a batalha acabou. E de repente uma grande nuvem, um nevoeiro, algo escuro, lá em cima tampou, e eles não conseguiram ler o que estava escrito. E todo mundo ficou ali preocupado, mas a batalha acabou, mas e daí? Nós ganhamos ou nós perdemos? E aquele nevoeiro ficou ali por minutos, até que pacientemente aquelas pessoas ficaram, veio um vento e levou aquela grande nuvem, aquele grande nevoeiro, e lá na sequência estava: a batalha acabou e nós vencemos. Então foi aquele regozijo, aquela alegria, aquele gozo. Da mesma forma, Deus colocou também uma faixa nesta era, uma nuvem misteriosa. Nós não sabíamos o que era. Nós olhávamos, era uma nuvem, ali estava, mas um dia ele pegou aquela tarjeta ali, pegou aquela faixa e virou e disse: é Jesus Cristo. Então, é sempre no final. É quando as coisas parecem que vão cair, é quando realmente Deus gosta de entrar em cena. Quando as coisas parecem que não têm respostas, quando tudo parece que está perdido, é aí que Deus então entra para fazer o que precisa ser feito. Amém? Nós tomamos essa escritura e queremos falar em tempo de fome, porque aqui, desde o Gênesis, desde o primeiro capítulo do Gênesis, é a primeira vez na Bíblia que se fala em fome. E a última vez que nós vemos falar em fome na Bíblia é em Apocalipse 7:16, quando a multidão que vem da grande tribulação, ele então diz: eles não terão mais fome, não terão mais sede, que são as virgens nessas que subirão da grande tribulação. E durante toda a sequência da Bíblia, muitas coisas acontecem em período de fome. Veja o que aconteceu com Abraão. Abraão foi chamado para possuir uma terra, uma bênção, mas uma circunstância: escassez de alimento, escassez de pastagem para o seu gado, fez com que ele migrasse para o Egito. Ao invés de Abraão ficar ali, como Deus disse que o sustentaria, não, diante daquela circunstância, ele então imediatamente migrou para lá. Porque ali não tinha pão, mas no Egito tinha. Embora no Egito houvesse pão, houvesse água, houvesse emprego, houvesse pastagem, mal Abraão sabia que lá também havia homens que tomavam a mulher dos outros e eram assassinos. Da mesma forma, da mesma maneira, nos dias da peregrinação no deserto, quando aquele povo, aqueles 2 milhões de pessoas saíram, e eles peregrinavam no deserto, e Deus então, dando para eles ali, quando eles tiveram fome, e Deus dando para eles a comida. Agora, a comida que eles tomaram era uma comida que tinha prazo de validade. E ela valia por um dia. Se fosse olhar e colocasse ela nos pacotinhos, ali o maná nos pacotinhos, e Deus colocasse como nós colocamos hoje, prazo de validade. Um dia. Era isso que durava. Era essa quantidade. Ou você come hoje, ou então amanhã essa comida não vale mais. E Abraão então se encontrou nessa circunstância. Mas nós tivemos a promessa que nos dias da voz do 7º anjo, da mensagem do 7º anjo, haveria abundância de comida. Nós recebemos a promessa que entre a era do leão e a era da águia, entre a era apostólica e a era da águia, a era final, haveria abundância de alimento. Haveria muita comida. E agora nós vemos por todas as escrituras
que quando as pessoas passavam por este período, José, por exemplo, José no Egito estava num tempo onde estava tendo um período de fome. Ele estava ali e Deus o levantou para que pudesse armazenar o alimento, dando-lhe sabedoria para que as pessoas não morressem. Porque tudo isso era um tipo, uma sombra daquilo que viria a acontecer muitos anos depois. Porque isto era apenas algo natural. Eliseu, o profeta, certa vez ele tinha ido a um lugar, e quando ele chegou ali, na escola dos profetas, naqueles dias eles faziam assim, eles treinavam eles, e um jovem que estava ali no meio junto com Eliseu, na escola dos profetas, ele foi, também era um tempo de fome, diz a Bíblia, e ele foi então cozinhar. Diz as Escrituras que ele começou a procurar ervas, até que em um determinado momento, aquele jovem, por não ter o suficiente conhecimento, o suficiente entendimento de alimento, de comida, ele apanhou ervas ali venenosas, colocou dentro da panela e aquilo começou a borbulhar e ficar aquela coisa ali, e de repente eles gritaram: há morte na panela. Agora veja o que a fome pode provocar. A fome, ela pode no natural provocar morte natural, e no espiritual ela também provoca a morte espiritual. E o profeta, ele disse que esses dias que nós estamos vivendo, este tempo do fim, é desta forma. Ele diz assim, ó, vamos tipificar isso com a seca espiritual de hoje. Todos nós sabemos, estamos cientes que há uma grande seca espiritual na terra hoje, falando espiritualmente. E você sabe que foi predito pelos profetas, que assim sucederia antes da segunda vinda de Cristo. Uma seca espiritual. Disseram, haverá uma fome na terra, e não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse dia é agora. Esse dia é agora. Porque alimento, comida com vencimento, vencida, tem bastante aí. Mas o que ele está falando é da verdadeira comida, da que é a verdadeira palavra para o tempo do fim. Então ele diz assim, ó, esse dia é agora, ouvir a verdadeira palavra de Deus. E isto tipifica a seca natural com a espiritual. E ele conta que quando ele foi passar em um determinado lugar, quando ele vinha vindo pela estrada, ele disse que eles encontraram uma placa. Eu achei muito interessante isso aqui. Ele disse que ele encontrou uma placa e nessa placa dizia fome. Então ele dizia, enquanto eu dirigia por uma estrada, eu observei um imenso e lindo cartaz. Você veja que tudo aquilo que o profeta contou e falou, tudo por trás tem um grande significado. É preciso que nós tenhamos os ouvidos, a mente, coração muito sensível para entender o que está por trás de cada coisa que ele conta. Então eu vinha por uma estrada e observei um imenso e lindo cartaz. Era um lindo cartaz e colocado em um lugar correto, exatamente quando você faz a curva. Você não pode deixar de ver aquele cartaz. E para minha surpresa, ele tinha uma palavra escrita nele. Fome? Então, estava escrito lá no cartaz. Fome? E uma interrogação. Perguntando para quem transitava naquela rodovia. Fome? Simplesmente. Isso era tudo o que havia. Então eu observei em letrinhas menores,
embaixo do cartaz dizia 3 milhas à frente. Então, completando. Fome? Está com fome? 3 milhas à frente. Foi igual o caso que nós contamos da Batalha de Napoleão. Bem, eu pensei, o que é a propaganda? Você tem que ter algo que seja um pouquinho diferente do que o restante deles possui. Se for tão comum como as coisas do mundo, isso nunca atrairá a atenção das pessoas. Se um homem está procurando por um automóvel, ele passaria direto por aquele anúncio. Não está com fome. Ele vai comprar um automóvel, ele não quer saber de fome. Né? Então, ele vai comprar um automóvel, ele passa por aquilo direto daquele anúncio. Mas se ele estiver com fome, ele procurará por aquele anúncio. Então, aquele anúncio é importante para ele. Se aquela coluna de fogo é importante para você, você vai querer saber tudo sobre a coluna de fogo. Se aquele cartaz que está ali é importante para você, você vai querer saber tudo o que está por trás daquele cartaz. Porque ele foi colocado numa curva. E na curva, para aqueles que estão interessados, se ele for comprar um automóvel, ele diz, não, isso aí para mim não tem interesse nenhum, não tem interesse absolutamente nisso. Não, mas eu queria que você escutasse, aqui que você vai ver que nas Escrituras, o batismo sempre foi praticado no nome do Senhor Jesus Cristo. E só tem 5 batismos na Bíblia, mas eu não estou interessado. Eu não quero. Então está numa curva, e só quem está interessado é que vai querer saber aquilo. Então ele diz, então quem está procurando automóvel, aquilo ali para ele não nenhum interesse. Então eu creio que o cristão é o cartaz de Deus. Eu creio que cada um de nós é o cartaz de Deus. E não temos que nos agitar tanto como fazemos. Simplesmente vivamos uma vida simples que deixe as pessoas famintas com vontade de ser como vocês. Eles podem não te entender, mas eles sabem que por trás de você há alguma coisa especial. Se não é possível. Essa pessoa desse jeito vai ver que é o que ela está comendo. Porque tem um provérbio por aí que diz que nós somos o que nós comemos. Vai ver que é o que ela está comendo. Vai ver o que é aquilo que esse povo está se alimentando. Isso é que está dando essa característica a eles. Então, simplesmente famintas com vontade de ser como vocês. Observei no cartaz, neste determinado cartaz, ele não alegava a não ser apenas uma pergunta. Está você com fome? E você não pode vender nada de comer para alguém, a não ser que ela esteja com fome. Ninguém vai ter nenhum interesse se não tiver com fome. As pessoas vão procurar comprar um vestido quando estão sem vestido. Já está acabando os vestidos. Vai comprar um sapato quando os sapatos já estão se acabando. Né? Então, se não tem nenhuma fome, então ele também não procura nada. Não está interessado em nada. Porque ele está comprando alguma outra coisa. A primeira coisa que o cartaz faz, o indivíduo passa e vê aquilo. A única maneira que o mundo alguma vez verá Cristo será quando eles ouvirem em você e em mim. Por quê? Porque nós somos o cheiro de Cristo. Nós somos a fragrância. E a fragrância você sente ela, o cheiro da fragrância, né? Paulo diz isso, né? Vós sois o cheiro de Cristo. Então, se alguém quer conhecer Cristo, ele vai conhecer através do cheiro, da fragrância, porque Cristo está ali. Então você é o cartaz de Deus. Verão Cristo em você. A consciência deles está entorpecida para o pôr do sol, para o chamado dos pássaros, das folhas, das gramas, das flores, da música, da mensagem, assim por diante. Esse regozijo de termos encontrado Cristo. Mas por fim,
chegamos a um lugar que mostramos a Cristo. Recordem disto, cada um de vós, desta noite em diante. Recorde que você é um cartaz de Deus. E você é o agente de propaganda de Deus. Então, se a propaganda é a alma do negócio, então, e você é essa propaganda, então, está tudo bom, está tudo bem. Você é o cartaz de propaganda de Deus. Alguém vai, se tiver com fome, ela vai te questionar, ela vai te perguntar, ela vai dizer, mas que comida você está comendo? De onde que está vindo o teu alimento? Né? Por quê? Porque ela está com fome espiritual. O mundo olhará para você para ver o que Cristo é. Então, não queremos manchar aquilo ali com uma porção de coisas que testificam a respeito das coisas que realmente não somos. Primeiro, sejamos aquilo. E então, quando formos aquilo, o mundo verá Cristo em você e em mim. A primeira coisa de qualquer propaganda é que a pessoa tem que ver aquilo. Ninguém compra nada, se ela não vê, mas o que eu estou comprando? Né? Tem que ver aquilo. Então, a coisa seguinte, elas têm que desejar aquilo. Se elas veem aquilo e não desejam, então isto é diferente. Mas você não colocou o cartaz em vão. Você está ali. Porém, se eles têm que vê-lo, então temos que torná-lo atrativo para eles. Espero que vejamos isto. Os atrativos da salvação, o que ela faz para as pessoas, nós temos que atrair o mundo para Cristo. O Evangelho realmente exerce uma atração. Ele exercerá apenas para aqueles que têm fome de Deus. Ele só atrai aqueles que estão famintos e sedentos. Mensagem assim resplandeça a vossa luz. Então, essa é a condição daquelas pessoas que realmente têm a fome, têm a sede. Porque o próprio Jesus disse, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão fartos. Né? O maior clamor que há em todo o mundo, a Bíblia claramente faz isto muito conhecido, fome. Abraão provou a paciência de Deus. Deus disse, Abraão, fique na terra, não saia dela. O grande problema, o profeta diz, de Noemi ter perdido o esposo, o marido e seus filhos, que ela nunca deveria ter saído de Belém. E quando a fome veio, a primeira coisa que ela fez foi para Moabe. Na primeira circunstância, ela saiu do posto de dever e foi. O que aconteceu? Perdeu o marido e os 2 filhos. Tudo dentro daquele grande plano de Deus de trazer a noiva gentia, não é? Nós entendemos isto. Fique nesta terra, não saia dela. Mas logo que veio a fome, Abraão o que fez? Correu. Na primeira luta, na primeira tempestade que veio, na primeira nuvem escura, Abraão correu. Abraão estava suposto a ficar naquela terra, mas ele desceu lá no Egito. Foi peregrinar lá para saciar a fome. As coisas estavam um pouco difíceis no seu país, então ele desceu lá embaixo para viajar com eles, fazendo exatamente o que Deus lhe havia dito para não fazer. Se veja o perigo que Abrão correu, né? Mas mesmo assim, a graça de Deus se mostrou a ele. Guardou o faraó de tomar a sua esposa. Ou o rei de tomar a sua esposa. Quando Abraão disse, é minha irmã, e qualquer pessoa que está desejando se arrepender, a graça de Deus ainda está disponível para você. E a Bíblia nos diz que nos últimos dias viria uma grande fome sobre a terra, mas não apenas de pão e água, mas por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E as pessoas irão do leste a oeste e a todas as partes tratando de encontrá-lo. E aquela hora está aqui agora.
quando os homens se colocam a si mesmos lá em cima como deuses, querendo ser glorificados. Mas os verdadeiros eleitos de Deus estão simplesmente tomando e se alimentando da palavra de Deus. Então isso é o que faz a fome, né? Essa é a condição que chega o homem de sair do seu posto de dever, quando Deus lhe diz para ficar ali. E o maior clamor que há no mundo é a fome, diz ele. Mais interessante é que agora, há poucos dias atrás, a FAO, que é uma organização da ONU, ela disse que no Brasil, só no Brasil, no ano de 2013, que nós nem terminamos ainda, mas a FAO ela emitiu um relatório que no ano de 2013, 13,6 milhões de pessoas no Brasil passaram fome, famintos. Porque passar fome, sentir fome, faminto, é aquele que tem fome e não tem, quando tem saúde, e não tem nada para comer. É esse o parâmetro que eles usam para fazer esses relatórios. Aquela pessoa que está com fome e não tem absolutamente alimento suficiente para matar a sua fome. E no mundo inteiro, cerca de 12%, que é 842 milhões de pessoas no mundo, que equivale 1 a cada 8 pessoas, passaram fome em todo o mundo. Essa é a condição natural do mundo, da terra. Agora, se você leva isto para o espiritual, pois a Bíblia, a profecia, diz que no tempo do fim haveria uma fome espiritual. Não, mas como fome espiritual? Pois em cada esquina nós temos uma igreja. Mas quem está falando em igreja? Nós estamos falando da sublime palavra de Deus. Nós estamos falando da revelação de Deus para esta hora, para este tempo presente. Entende como é que é? Então o maior clamor que há no mundo, espero que nenhum de vocês tenha ouvido isto, mas que já ouviu, nada se iguala ao clamor da fome. Quando o profeta Elias chegou ali, em Sarepta de Sidom, depois dele ter condenado a nação, de que por 3 anos e meio não choveria. Uma terra não chovendo, vocês veem o que sucede. Pois a semente, a agricultura, depende da água. Então veio a fome. E ao vir a fome, diz que naqueles dias, Elias chegou ali, encontrou aquela viúva, e ela passando fome, mas enquanto ela, tipificando o quê? Tipificando a igreja, aquela mulher tipificando a igreja, havia muitas viúvas no dia, mas somente a uma, ele foi ali e multiplicou aquela comida, e ela pôde comer, e ela pôde se saciar, e naquela casa não teve fome. Aquela mulher tipificando a noiva de Cristo, ali não teve fome. Por quê? Porque um profeta, o profeta Elias, estava ali e agora ela pôde tomar o alimento daquele profeta. Numa hora de escassez. Porque Martim Lutero veio, mas Martim Lutero trouxe só um pouquinho de alimento. Ele não trouxe todo o alimento. Veio justificação, veio santificação com Wesley, também só santidade e ficou ali mesmo. Veio os pentecostais na restauração, mas no tempo da encarnação de Deus, da palavra ser encarnada outra vez, aí foi diferente. Aí Deus então tomou toda esta comida, ele disse, não, agora vai chegar o tempo que realmente eles vão ter fome, eles vão querer saber o que aconteceu no Éden, eles vão querer saber o verdadeiro batismo, eles vão querer saber como que isso... O que é isto? O que está por trás dessas páginas da Escritura? Aquilo que os reformadores não puderam. Então ele disse, vai chegar esse tempo
E Deus então já estava preparado, assim como ele preparou aquela ave, aquele corvo para levar a comida ali para Elias, também ele proveu uma águia que agora pôde trazer comida também para os famintos da última era. Então o clamor da fome é um grande clamor, porque é um clamor angustiante. A pessoa está morrendo. É isso que está acontecendo. As pessoas estão morrendo espiritualmente. A pessoa está morrendo e se conseguíssemos chegar a este ponto, se essa nação conseguisse chegar ao ponto de assim estar faminta por Deus, ela está com uma fome que é o pior do que a de nações como a Índia, que tem fome física. Veja que ele diz que a fome espiritual, ela está pior do que a fome física da Índia. Essa nação está espiritualmente com fome, mas depois de você ter fome por determinado tempo, isso chega a um ponto que você nem sabe mais que está com fome. Agora, se você tem fome e você também tem sede, Jesus disse, meu sangue é de fato bebida. Se você tem fome da vida, com fome da vida, Jesus tem a única água que pode satisfazer essa sede e matar essa fome. Amém? E se qualquer um tem fome, disse Jesus, que venha a Cristo, que venha a mim. Se qualquer um tem sede, que venha a Cristo, pois ele satisfaz a sede, ele é aquele que satisfaz a nossa sede e a nossa fome. Mas vocês sabem, há algo sobre isso, se Deus começar a ativar uma fome no coração humano. Nada impedirá seu caminho. Se há cooperação ou não, se há qualquer coisa, ela tem que descobrir aquilo, como eu disse sobre a pequena senhora a noite passada, sendo persistente e perseverante. Vejam, alguma coisa toma conta de você, e você se segura em alguma coisa. Como Jacó, o filho de Deus, ele não tinha no que se segurar. Então o que ele fez? Ele se segurou naquele anjo. Observe, ele se importou através de sua palavra. Agora, Elias, parecia que ele iria morrer de fome, porque não havia nenhum dízimo, não havia ofertas vindo a ele, mas ele se importou tanto por Elias, que ele não o deixou morrer de fome durante o tempo em que ele estava obedecendo à palavra de Deus. Então Deus, através da sua grande presciência, ele sabia que realmente neste tempo do fim, haveria o maior tempo de fome espiritual. Ele sabia que neste tempo haveria muito alimento com tempo de validade vencido. Não, porque nós somos a maior igreja. Não, porque nós temos construído os maiores templos. Em cada esquina nós temos os maiores templos. Comida com tempo de validade vencida. Para um eleito isso não serve. Porque o eleito agora, ele está realmente se alimentando da comida de águia, que é comida fresca. Parecia que ele ia morrer, mas foi durante o seu tempo de fome, enquanto ele estava obedecendo a Deus, então Deus ordenou aos corvos para que ele o alimentasse. Ele cuidou de Elias, porque ele se importou com ele, e ele é a palavra. Mas se você estiver determinado a se importar com ele, então ele nunca deixará você passar fome, nem física, natural e nem espiritual. Creio que foi o próprio Davi que disse, sou velho e desde moço, moço fui e não vi um justo mendigar o pão. Nós não somos mendigo de pão. Nós não estamos mendigando pão. Por que nós não estamos mendigando pão? Você veja a vida natural do mendigo. Natural do mendigo, ele sai, ele tem algum problema, ele tem alguma circunstância na vida, um espírito se aloja ali, ele não quer saber do trabalho, ele não toma banho,
e ele vai se afastando das pessoas, ele vai se isolando, ele não tem mais companheirismo com ninguém, ele é dono de si próprio, ele pega um saco sujo, coloca a roupa suja, coloca nas costas e sai por esse mundo afora, ao Deus dará, e ali dentro, num pacote de plástico, ele carrega um pedaço de pão duro, mofado, ele carrega um pedaço de osso de uma semana atrás. Esse é um mendigo espiritual. Mas quando ele está falando daqueles que verdadeiramente são o cartaz de Deus e têm fome e sede de justiça, esses serão saciados. Então ele sabia o que a tua alma, ele sabia o que o teu coração clamava. Você estava lá fora, você estava longe. Você sabia que você precisava de algo mais poderoso para fazer sentido em tua vida. O que era aquilo? Era a tua alma clamando, com fome, com sede. E Deus estava olhando. Ele disse, você está nessa condição de mendigo aí, você não é um mendigo, mas você está aí com esse saco nas costas. Sabe o que você faz? Você passa ali naquela ponte, joga esse saco lá embaixo no rio e toma um banho, faz como Naamã, se livra da lepra, que a lepra é o pecado, e vem, porque agora eu vou aprontar uma mesa diante de você. Então essa mesa espiritual está posta diante de nós. Irmãos, quando a Bíblia fala em mesa e fala em panela, significa comunhão. Uma mesa posta. Uma panela, ele está falando de uma verdadeira comunhão. Porque agora, como águias, nós estamos sendo alimentadas bico a bico, boca a boca. Nós estamos diretamente recebendo o alimento de Deus. Então, quando Deus envia uma mensagem ao povo, e eles não a recebem, eles viram mendigo. Se você parar para conversar com um mendigo, uma hora que você puder conversar, você começa a conversar. Você vai ver que a situação que ele chegou ali é porque houve algum problema lá atrás. Ele vai começar a contar. E você vai começar indo, ou a esposa abandonou ele, ou ele foi preso e depois não conseguiu emprego mais, porque a ficha dele era uma ficha suja. Então ele começa a te contar. Ele começa a ir, te falar, né? Começa a te contar a situação dele, você vai ver que por trás houve alguma coisa que ele chegou naquela condição. E eles não recebem, então, você não recebe, vai ficar um mendigo espiritual. Então, o que ele faz? Ele se afasta. E depois que Deus envia o alimento, a comida, ao povo, e os alimenta, e essas pessoas, então, resistem, então as pragas vêm. Como o irmão Neville estava pregando na terça-feira passada. Cada vez que Deus enviava, ele enviava uma mensagem, enviava um anjo, enviava o alimento, ele enviava a comida. E eles, os que a recebiam, então, eram abençoados. Os que rejeitavam, então, as pragas caíam sobre eles. Então, da mesma forma, então vem a praga. Mendigo espiritual, nunca consegue nada na vida, sempre com dificuldade. Então vem o quê? Vem as pragas. O que vem? Fome. Então o profeta fala aqui nessa mensagem. Por exemplo, uma das coisas que vem. Quais são as pragas? Fome, morte espiritual e física também, depressão física e depressão espiritual, porque a depressão física é uma tristeza, e a depressão espiritual também é uma grande tristeza espiritual, porque os que adoram ao Senhor, eles não têm tristeza espiritual, eles têm gozo espiritual, eles têm a unção da alegria. Davi falou da unção, do óleo da alegria. Eles não têm essa depressão espiritual. Então a praga, ele está falando da praga. Então vem a depressão, vem a fome, a morte. Você pensa que você viu alguma coisa? Você espere até chegar aquele tempo. Então, se a totalidade das pragas
da fome, da depressão, da desgraça, das enfermidades, porque lá no Egito, nem os médicos egípcios conseguiram curar aquelas pessoas. O profeta diz que durante o período da tribulação, os médicos da terra não conseguirão curar as pessoas tal como foi no Egito. Mas o que ele fez? Ele mandou a sua mensagem, mandou o seu recado, mandou o seu anjo, mandou o seu espírito, enviou o espírito da águia para esse tempo. E eles o rejeitaram. Então, eles ficarão na grande tribulação e passarão as mesmas coisas que eles passaram lá no Egito, também passarão durante 3 anos e meio aqui na terra. Você não tem visto, deixe chegar aquele tempo. Se você tiver que ter fome por Deus, este é o momento agora. Esse é o exato momento. Você acha que você está morrendo por um bom reavivamento espiritual? Então você espere até aquele instante. Você espere apenas anelar e clamar por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia disse assim: haverá uma fome nos últimos dias, disse o profeta, e não por pão e água somente, mas por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E aquela voz se calará no deserto em algum lugar, escondida ao longe. Eu digo, você vai estar na igreja e vai àquela igreja. Você está correndo para isso. Não diz a Bíblia que nos últimos dias haveria uma fome pelo ouvir a verdadeira palavra de Deus? Senhor, assim como tu disseste, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede, serão saciados. Esta é a promessa. E é mesmo uma bênção ter fome. Interessante, eu pensei que ter fome era uma praga. Pensei que ter fome era uma coisa terrível. Mas ter fome por Deus é uma bênção, diz o profeta. Veja, e é mesmo uma bênção ter fome. Você é abençoado até mesmo em saber que Deus falou com você. Não foi você que esquadrinhou ali as escrituras e viu onde estava o Pai, viu onde estava o Filho, viu onde estava o Espírito Santo, e viu onde estava o batismo, e viu onde estava o vinho. Não foi você. Foi Deus que falou com você. Então Deus falou com você. Ele disse, não, mas ela tem fome mesmo. Eu estou vendo que ela está interessada. Estou vendo que ele tem interesse, está com fome. Então eu vou esclarecer isso aí. Pois ele disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o traga primeiro. Na história, nunca houve um tempo onde as igrejas nominais lhes têm dado tanto fome por encontrar o Espírito Santo. Então eles começam a fazer o quê? Então eles começam, porque a glória deles é assim, ó. Não, essa semana nós estamos inaugurando um grande templo aqui, porque do outro lado de cá tem a igreja tal. Do lado de cá. Do lado de lá tem a fulano de tal. Do lado de cá tem outro. E esse aqui havia um cantinho, então nós agora estamos estabelecendo aqui. E nosso povo vai vir para cá. Aí aquela grande, né? Aquele grande templo, e as pessoas vão, e eles chamam, e eles têm seus atrativos, e eles têm as suas festas de Hollywood, como diz o pastor, então, como disse o profeta, e depois eles têm os seus belos corais, né? E eles começam o quê? A entreter o povo. Eles vêm com seus grandes músicos, eles contratam profissionais da música, eles contratam profissionais do canto, eles vestem roupas especiais, túnicas, e fazem todos aqueles teatros, e tudo aquilo são atrativos, para que eles estão tentando se alimentar ou matar aquela fome com atrações que nunca vai lhes preencher. Porque a verdadeiro preenchimento é a total palavra de Deus. É a completa segurança de que verdadeiramente você, num desses dias,
receberá a transformação do seu corpo para subir num grande arrebatamento, num grande rapto. Agora, essa é a coisa mais impressionante. Por favor, não a tome como doutrina, mas entendam vocês que disseram as Escrituras que aconteceria isso. Quando isso sucedesse, se acabou o tempo, veja, 7 virgens saíram para receber o esposo. A metade delas tinha sua lâmpada, tinha azeite em sua lâmpada, e a metade delas não tinham. Essa é a parte do corpo que está morto e a parte que vive. As 5 prudentes veio o clamor, eis o esposo. E o esposo vem, quando saiu a proclamação. Porque veja, se há um fundo clamando, então se nessa era do tempo do fim, houve uma voz que disse, eis o esposo vem chegando, houve um clamor, houve um fundo clamando, então tem fundo para responder. Então alguém ia ter que ouvir. Alguém ia escutar e ia entender. Alguém ia se identificar. Não, mas estas são as minhas características. Eu sempre procurei por isso, sempre pensei nisso. Nunca entendi o porquê que eu corria aqui, corria ali, buscava lá, ia para cá, vinha acolá e nunca entendia. Mas sempre havia aquele fundo clamando. Tem que haver um fundo para responder à tua chamada. Tem que haver um alimento para saciar a tua fome. Se há uma fome por algo, aquele algo tem que estar em alguma parte, ou você não teria fome por isso. Então, como que o peixe sente vontade de nadar? Porque ele sabe que há uma água. Por que a ave sente vontade de voar? Porque há uma expansão de céus para voar. Por que nós sentimos este grande desejo de estarmos reunidos, de estarmos orando, de estarmos lendo a mensagem, ouvindo os programas, ouvindo as fitas, lendo as literaturas por anos, 40 anos já estou lendo essa literatura. Por que tudo isso? Porque há algo dentro de nós sempre confirmando, dizendo, este é o caminho, este é o lugar. Este é o caminho que vai chegar lá, que vai te levar até o fim da jornada. Por quê? Por causa do clamor. Então, ele diz, Elias fez sua mensagem conhecida a todo Israel. E eu vou mostrar. Ele disse Elias disse para Acabe, então, eu vou mostrar para vocês o que é desprezar a minha mensagem. Sabe o que vai acontecer? Vai vir fome, não vai chover, vai vir carestia, vai vir guerra, vai vir morte. Porque a fome, se não for saciada, ela traz o quê? Vida. Ela traz morte. E se a fome natural traz morte, a fome espiritual também vai trazer morte. Que Deus nos abençoe e que nos dê essa fome e sede de justiça cada dia em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o hino que tem aí e logo nós vamos orar. Amanhã nós queremos falar sobre unção. Nossa mensagem para amanhã será unção. Queremos estar todos reunidos, queremos trazer isto para os irmãos aqui. O que tem para cantar? Vamos ver aqui então.